Os tempos mudaram, mas a tradição continua, agora com modernos e equipados ônibus. Uau! Sabe, minha mãe fez 77 anos, tá viúva, e resolveu que agora ela vai viver a vida. E não vai mais viajar com a gente. Ufa! Depois a gente insistir muito, é claro, né? E ela resolveu que está disposta a encarar um grande desafio, que é viajar com quem ela não conhece. E pediu para que a gente encontrasse aí algumas possibilidades de viagem para ela, com pacotes fechados e tal, com alguma segurança. Nós estamos procurando. E uma das possibilidades, né, é pensar nas viagens rodoviárias, até porque ela tem uma dificuldade de mobilidade muito grande. E a gente começou a procurar os pacotes, e de repente, cara, fala, como pode ser? Com tantos idosos no Brasil, tanto estudante, tanta gente querendo viajar, as opções que a gente tem de destinos, de pacotes, de experiências, são tão restritas, tão, como eu vou dizer, tradicionais. Será que é isso mesmo? Bem, eu parto de uma realidade pessoal para dizer para vocês, é isso mesmo. Não é isso mesmo agora, né? Já faz um bom tempo. E até a década de 90, nós tínhamos uma realidade muito distinta da que nós temos hoje. Claro, né? São muitos anos. Mas durante um longo período, as viagens de ônibus pelo país, essas viagens de ônibus turístico, né, organizadas por agências de viagem, elas eram a principal estratégia que as pessoas tinham para viajar. Afinal, nós não tínhamos ainda uma rede aérea muito desenvolvida, nem uma infraestrutura disponível de turismo no país inteiro. Então, as possibilidades de viagem era ou você viaja no seu carro pessoal, que também não era algo acessível para todo mundo, ou você compra um pacote e vai viajar. Mas como é que era viajar de ônibus? Bem, dá para dizer que as viagens eram longas, 15, 20 dias, era uma característica do período. Eram viagens que você fazia para muitos destinos ao mesmo tempo, com muitas paradas, seja em destinos do sul do Brasil, e até hoje acho que são muito conhecidos os destinos da região do vinho, na Caxias do Sul e outros daquela região, há destinos no Nordeste, faça 3 estados do Nordeste em 15 dias, né? Isso era a cara das viagens. O que mudou? Bem, isso mudou drasticamente a partir da década de 90, quando uma transformação no cenário nacional se operou, né? E no cenário internacional. E essa transformação, de um lado, era de tecnologia, de acessibilidade a outros meios de transporte, principalmente o transporte aéreo, uma acessibilidade financeira. Você agora, nesse momento, você começava a ter oportunidade de comprar sua viagem e pagar em lindas 12 prestações. Até a próxima. Você tinha um público de viagem que também mudava, né? Que se ele tinha disponibilidade para viajar de 15, 20 dias, agora a disponibilidade, o interesse dele era para fazer viagens mais curtas, de 7 dias, de 10 dias. E isso foi diminuindo. E é o que a gente tem hoje nos pacotes. Dá para entender um pouquinho, porque qualquer pacote que você compra são 7 dias. Veio de uma mudança do jeito de viajar do brasileiro que se operou aí ao longo dessas últimas décadas. No início, dá até para dizer que as operadoras elas conseguiam combinar essa possibilidade de viajar de ônibus com viajar de avião, né? Tinha o turismo aéreo, rodoviário. Mas com o tempo, as viagens de ônibus foram perdendo o seu apelo e perdendo o seu público. E a gente se questiona hoje, mas como assim? Sumiu? Ninguém mais viaja de ônibus? E foi com essa preocupação que a gente começou a discutir o assunto. Em 2010,
o pessoal da Feresp, que é a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo, começou a conversar comigo e dizendo que eles não tinham como pensar em buscar, né, políticas públicas para o segmento, porque eles não tinham quase informação sobre o que era isso. E que a única maneira de fazer isso acontecer era a gente começar a gerar algum tipo de conhecimento sobre o segmento. Eu topei o desafio e estão trabalhando com isso até hoje. Hoje a gente trabalha a questão do fretamento sobre algumas perspectivas. A primeira é identificar a relevância dele, né? Não só uma relevância relacionada com quantidade, com volume, mas principalmente pelas características que esse tipo de serviço tem e de como ele agrega valor ao serviço turístico de um modo geral. Quando eu falo de transporte de passageiros por fretamento, eu tenho duas grandes modalidades. Aquilo que a gente vai chamar de fretamento contínuo, que é esse transporte de trabalhador, né, da empresa para casa ou entre cidades para trabalho, e o fretamento ocasional ou fretamento eventual. O que significa o fretamento eventual? São as viagens turísticas, em princípio, né, dentro desse grande nome aí. É você contratar um serviço de transporte por um determinado período para ir com um grupo seu, que você organiza para algum lugar. E a empresa te oferece esse transporte, você contrata um ônibus e um motorista e chegar e sair do destino. E isso é bem interessante. Por quê? Essa possibilidade movimenta um mercado que parece que meio escondido e que a gente só percebe com aquela quantidade imensa de ônibus, por exemplo, lá no Brás. Ou quando chegam muitos ônibus de estudantes na frente do Museu do Ipiranga, do MASP, ou muita gente numa cidade pequena que trabalha com compras e muitos ônibus. Aí a gente se incomoda, mas não entende o que é e a importância que isso tem. E dentro dessa perspectiva é que a gente propôs esse estudo. Vamos tentar entender o que significa isso. Vamos tentar identificar a sua dimensão. Vamos procurar investigar como é que funciona, o que significa o fretamento eventual. E a gente partiu da realidade do Estado de São Paulo. É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Karina Solha, eu sou docente do curso de Turismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E esse é um projeto financiado pelo CNPq. Ai, tô exausta. Que viagem. Ai, maravilhosa. Sabe, há muito tempo eu não vi aquela família inteira. Casamento lindo aqui. A gente foi, começou com eu vou, você vai, você não vai, eu vou, você não vai. De repente, a família inteira resolveu se reunir. E um dos meus primos resolveu alugar um ônibus. E não é que lotou aquele ônibus? Uma maravilha de viagem, de convivência, tanto tempo perdida, conversa, todas as fofocas que a gente precisava colocar em dia. Óbvio, né? Teve briga. Como não? Você junta a família e não vai querer barraco? Ah, tem muito barraco, mas foi maravilhoso. Que viagem, vai ficar na história. Você sabia que uma boa parte das viagens que são feitas com ônibus, né, os ônibus fretados, são de grupos, seja de família, de amigos, de colegas da igreja, que vão viajar por inúmeros motivos. Você sabia que Aparecida do Norte, nem gostam que chame assim, mas Aparecida é um dos destinos mais visitados no Brasil e que tem toda a estrutura para receber centenas de ônibus de romaria o tempo todo? E que a cidade de São Paulo, além de ser um grande destino turístico e também é um destino emissivo, ela não recebe só gente vindo de avião de todos os lugares do país, mas ela recebe muita gente vindo passear de ônibus.
E o que esse povo todo vem fazer aqui? Por que essas pessoas se reúnem para viajar juntas? Uma das grandes questões, quando a gente começa a investigar esse universo das viagens rodoviárias, é entender qual é a motivação de viagem. E aí a gente se depara com um universo muito heterogêneo, com muitas possibilidades e inúmeros destinos. Os dados da Artesp, vocês vão ver ali, eles mostram que é um segmento que consegue manter ao longo dos anos, a gente tem esse levantamento que a gente fez, deu para identificar os últimos 10 anos, ele consegue manter um fluxo de visitantes, um fluxo de passageiros e de viagens ao longo de todo o ano, para diversos destinos do estado de São Paulo. Isso foi o que a gente conseguiu observar a partir dos dados que estavam disponíveis pela Agência Reguladora de Transporte do estado de São Paulo. Não são os melhores dados, mas era o que a gente tinha. E foi a partir dessa identificação do tamanho desse universo que a gente se deu conta que não era só uma questão de fazer uma pesquisa quantitativa, de descobrir números, mas que a gente só poderia, de fato, ter uma análise da realidade, né, mais verdadeira se nós começássemos a trabalhar numa outra perspectiva, que foi andar um pouco para trás, que era identificar que tipo de viagem essas empresas de transporte estão fazendo. Qual é a característica? E entender qual é a dinâmica da operação desse segmento a partir também das demandas dos seus clientes. E a gente foi descobrir coisas muito, muito interessantes. Do tempo de viagem, dos destinos e principalmente, o que era o nosso foco, de qual é o impacto econômico que esse tipo de viagem acaba gerando nos destinos. Mas por que essa preocupação? Porque toda vez que a gente fala de viagem rodoviária, a primeira coisa que as pessoas lembram, qual é? Gente na praia fazendo sujeira. Isso acontecia na década de 70, quando ninguém tinha infraestrutura para receber esses turistas. E quando pouquíssima gente tinha condição de viajar. Então não dá para trazer uma situação de mais de 30, 40, 50 anos atrás para como se fosse a realidade atual. E o trabalho de investigação, ele tem como um dos seus objetivos tentar desmistificar isso e mostrar, né, na verdade, verificar se as viagens de fretamento eventual elas trazem um aporte na economia do lugar, né? Alguma mudança. Mas a gente precisava entender como é que isso funcionava. E foi o trabalho que a gente fez. Então hoje você vai ver essa matriz aqui que a gente está colocando, que vai mostrar o que é uma viagem muito turística, que você tem serviços incluídos nessa viagem, a que menos turística e como isso significa impactar num destino. Esse é o resultado geral do nosso estudo. Se quiser saber mais, vale a pena dar uma olhada no material que a gente tem publicado a respeito. Vai lá!